Irmãos, hoje nós continuamos com a nossa série. A série tem abençoado muito minha vida e hoje vamos ver mais um atributo desse nosso Jesus maravilhoso. Antes disso, eu queria recapitular, porque hoje é o penúltimo estudo, né? E eu quero falar dos estudos anteriores. O primeiro foi a Ana Paula que trouxe e disse que Jesus é o amigo que nos ama incondicionalmente. Eu fiquei pensando nisso, né? Porque eu amo muitas pessoas. Eu amo os irmãos, eu amo meu marido, né? A gente ama nossos filhos, ama nossos pais. Porém, Jesus fala que aquele que tem o maior amor é aquele que deu a vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus fez por nós. A segunda mensagem foi da Renata. E ela disse que Jesus, ele é o amigo que nunca nos abandona. E é muito engraçado, né? Porque no decorrer das nossas vidas, nós temos muitas pessoas que vêm e vão. Mas Jesus é aquele que permanece, Jesus é aquele que fica. Na verdade, tem um versículo que Jesus fala para nós. Pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama? Ela pode deixar de sentir amor pelo filho que ela mesma deu à luz? Por mais que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Então, Jesus é o amigo que não nos abandona. Jesus também é o amigo que perdoa, ministrado pela Laura. E esse é muito interessante também. Quando nós brigamos com uma pessoa, na primeira oportunidade, a gente sempre joga na cara, né? Quer vomitar verdades. Mas o Senhor não. O Senhor nos perdoa verdadeiramente. A palavra diz, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões e não se lembra mais do seu passado. Jesus nos perdoa verdadeiramente. Depois a Camila ministrou que Jesus, ele é o amigo para todas as horas. E em especial, a mensagem da Camila falou muito ao meu coração. O Daniel, ele esteve ausente durante um tempo, né? E nesse período, eu fiquei tentada a me sentir sozinha muitas vezes. Mas o Senhor mostrou que ele foi meu amigo todas as horas também. Semana passada, a Renata ministrou que Jesus é o amigo que nos dá a direção. Qual de nós não ficamos perdidos no meio do caminho, né? Eu fico desesperada e nem sou eu que dirijo quando eu perco o caminho. Mas Jesus, ele nos dá uma direção. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Qual outro amigo nós íamos precisar ter? Porque Jesus é o nosso verdadeiro amigo. E hoje vamos ver mais um atributo desse Jesus maravilhoso. Jesus, o amigo que ouve as nossas orações, irmãos. Que mensagem poderosa. Então hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem poderosa, que pode transformar totalmente nossas vidas. Jesus é o amigo que ouve a nossa oração quando ninguém mais ouve. A verdade é que nós vivemos num mundo onde é tudo muito agitado, a gente vive num mundo que é tudo muito barulhento, muitos ruídos, né? E às vezes nós nos sentimos sozinhos e incompreendidos. Mas é nesse momento que Jesus oferece um coração atento e um ouvido compassivo para conosco, né? Jesus é um amigo que permanece, como eu falei. Quantas vezes nós sentimos que nossas preocupações, as nossas angústias, os nossos medos não importassem para mais ninguém, né? Quantas vezes tivemos momentos de solidão e de silêncio, mas é nesse momento que o Senhor nos chama para perto dele. Quantas vezes também tivemos problemas que nós não podíamos talvez compartilhar com os nossos pais, compartilhar com os nossos filhos, ou que nós pensamos, nossa, meu problema é muito grande e ninguém vai entender. Mas a verdade é que Jesus entende nosso problema. Com Jesus, você pode compartilhar tudo, seus problemas, suas preocupações, as suas angústias, suas dores. Jesus quer ser o seu amigo que ouve. E nessa noite, Jesus, ele quer ouvir a sua oração também. Para Jesus, os seus problemas, eles não são insignificantes. Eu lembro quando eu era mais novinha, e eu tinha problemas, né? E as pessoas falavam que os meus problemas não eram nada, que eu ia ter problemas de verdade quando eu ficasse mais velha. Mas não é verdade. Problemas são problemas. Os meus problemas podem até ser diferentes dos seus. Mas temos problemas, né? Então, para Jesus, os seus problemas não são insignificantes. Para Jesus, você não fala demais, né? É engraçado. Às vezes, eu vou contar uma coisa super animada para o Daniel. Falar, ai, amor, você não sabe. Deu conta dele. Você já me contou isso.
Terceira vez que você me conta isso. E eu fico, então escuta de novo. E a verdade é que Jesus, ele não se cansa de nos escutar. Na verdade, ele é o único que pode ficar horas e horas nos ouvindo sem nos cansar. Jesus é um amigo maravilhoso. A Bíblia diz também que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, que se compadece das nossas fraquezas. Ele conhece as suas lutas mais íntimas e mesmo assim escolhe te amar incondicionalmente. Hoje, eu quero ver uma passagem com vocês na qual o nosso Jesus se compadeceu e ouviu a oração de um homem totalmente vulnerável, provando ser um amigo poderoso e acessível. Eu quero convidar vocês a abrirem comigo lá em Marcos 10, do versículo 46 ao 52. Amém? Amém. Então, essa passagem nos diz o seguinte. Então, chegaram a Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, ele começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus então parou e disse: chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a sua capa para o lado, com um pulo, ele pôs-se de pé e dirigiu-se para Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Rabone, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus, né? Eu sei que vocês conhecem essa passagem, né? Mas muitas vezes as dificuldades que nós passamos, elas tentam obscurecer a nossa visão espiritual, não é? E assim como Bartimeu, existem momentos que nós também nos sentimos à margem do caminho, sem esperança, né? Sem solução à vista. Eu passei por uma coisa esses tempos atrás e eu compartilhei com algumas pessoas que eu recebi uma notícia que me pegou, né, de surpresa, e na hora eu fiquei muito abalada e eu só conseguia chorar. Eu só chorava. Eu fiquei uns 5 minutos chorando. Eu falei: nossa, eu perdi meu chão. E, irmãos, por 5 minutos eu esqueci que o Senhor existia. Eu nem lembrei de Jesus, eu só chorava desesperada. E, irmãos, desculpa. E quando eu me dei conta, eu fiz essa oração. Eu falei: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu não tinha recebido essa mensagem ainda, mas eu vi que a palavra do Senhor, ela é viva. E assim que eu fiz essa oração, né, o Senhor, ele traz o nosso conforto, ele traz o nosso consolo. Porque Jesus, ele é o amigo que ouve nossa oração. Né? O nosso Deus, ele não é um Deus distante. Ele é, sim, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas ele é o nosso paizinho. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Amém? Então, assim como Bartimeu, eu me senti cega por um momento. Eu não vi uma solução à vista, mas Jesus foi o amigo que ouviu minha oração. Amém. A história do cego Bartimeu, ela é uma inspiração para todos nós, que enfrentamos momentos de escuridão, de limitações e de espera. Quem que não enfrenta esses momentos, não é? Bartimeu estava à beira do caminho, cego e excluído, mas havia algo dele que ainda tinha esperança. Quando ele soube que Jesus estava passando, ele não perdeu a oportunidade. Ele clamou com fé. E ele clama com ousadia também. Jesus vai ouvir o seu clamor e responder a sua oração nessa noite. Assim como Bartimeu, né, nós encontramos na mesma situação dele. Nós não estamos vendo Jesus fisicamente, mas ele está aqui nessa noite. Hoje eu quero falar com vocês, então, sobre quatro fases espirituais
que nós aprendemos com esse encontro poderoso entre um homem desesperado e um Salvador compassivo. Hoje essa palavra vai nos ensinar a clamar, perseverar, confiar e crer. Amém? Vamos lá. Jesus é o amigo que ouve as nossas orações, então clame por Ele. Eu quero que vocês leiam comigo novamente esse comecinho de versículo, lá em Marcos 10, 46, e diz assim: Então chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, Bartimeu, ele vivia numa realidade difícil. Ele era cego, era mendigo, e ele dependia da generosidade alheia das pessoas para sobreviver. A sua condição era de exclusão e de desprezo social pelas pessoas. Como cego, ele não poderia ver Jesus, mas ele podia ouvir, crer e clamar. A verdade é que se Bartimeu não clama, ele morreria cego. Ele não se conforma com a realidade na qual ele vivia. E quantas vezes nós temos nos conformado com a realidade na qual vivemos, não é? E a verdade é que quando a gente se acostuma com a nossa realidade, a gente não alcança o que o Senhor tem para nós. Às vezes nós achamos que é normal a gente sempre brigar com os nossos filhos, a gente sempre brigar com o nosso cônjuge. Mas, irmãos, isso não é normal, né? Hoje Deus fala que é para você não se acostumar com as migalhas, porque o Senhor tem muito mais para você. E quando eu falo em migalhas, eu não estou falando da sua condição financeira. Eu falo sobre ter Jesus no seu lar, né? Em Provérbios diz o seguinte: é melhor comer pão seco no lar com paz e tranquilidade do que um banquete numa casa onde só há brigas e contendas. Quem gosta de comer pão seco? Eu não gosto de comer pão seco. Tem um requeijão, tem uma manteiga. Mas o Senhor fala que é melhor comer um pão seco numa casa com Jesus do que um banquete numa casa sem Jesus. A verdade é que uma casa simples com Jesus é uma casa rica, mas uma casa farta sem Jesus é uma casa miserável. Então não se acostume com pouco, porque Jesus ele tem muito mais para você, ele tem mais para a sua família, ele tem mais para o seu ministério. Então clame Jesus, não se acostume com a realidade na qual você está vivendo hoje. A gente vive num mundo cheio de desafios e dificuldades. E às vezes é mais fácil se conformar com a realidade do que tentar mudar a realidade. Quantas vezes nós nos encontramos presos em uma rotina, aceitando as coisas como são, sem questioná-las também. A verdade é que a conformidade na vida do cristão ela é uma armadilha. É uma coisa que impede de alcançar o que Deus tem planejado para nós. Jesus nos chama, então, para sair da zona de conforto e buscar a verdadeira transformação. Bartimeu, ele era acostumado a viver naquela vida, a pedir esmolas. Mas naquele dia, ele não se conformou com a situação. Ele decidiu que seria diferente, então ele clamou Jesus. A verdade é que quando você toma uma atitude e clama Jesus, a sua realidade muda também. Então, clame Jesus, irmãos. Quando nos aproximamos de Jesus, Ele nos transforma, Ele nos dá uma nova perspectiva de vida. Ele nos ajuda a ver além das limitações da realidade e a alcançar o que parece impossível. O que é impossível para você nessa noite? Para Bartimeu era impossível enxergar. Mas e para você, o que é impossível? A restauração do seu casamento? A realização de um sonho? Talvez os seus filhos, a sua casa transformada? O que é impossível? Jesus quer mudar sua realidade. Então, clame Jesus. A Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. E quando clamamos por Jesus, nós estamos acessando essa promessa e abrindo nossas vidas para que Jesus possa intervir. Irmãos, tenha fé ao ouvir a palavra de Deus. A Bíblia é recheada de promessas para aqueles que acreditam que as promessas são para eles. A fé surge quando ouvimos a palavra de Deus. Em Romanos diz o seguinte: a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Bartimeu, ele não viu Jesus operando milagres, mas ele ouviu falar dele. E isso foi o suficiente para despertar a sua fé. A fé verdadeira, ela nasce daquilo que Deus fala, não do que os nossos olhos naturais enxergam. Não é isso que nós sempre louvamos? Nós não caminhamos pelo que vemos, mas nós caminhamos por aquilo que cremos. Quando soube que era Jesus quem estava passando, Bartimeu começou a clamar. Mesmo com tanta gente fazendo barulho ao redor de Jesus, ele não se calou. Ele não ficou em silêncio. Ele não deixou a oportunidade passar. Ele usou sua voz, a sua única ferramenta naquele momento, para atrair a atenção de Jesus para ele. O que você tem feito para atrair a atenção de Jesus para você? Queridos, havia uma multidão perto de Jesus, mas Jesus ouviu Bartimeu. Muitos podem estar perto de Jesus, mas Jesus ainda escuta aqueles que clamam com o coração quebrantado. Jesus ainda escuta aqueles que clamam com o coração atrito por Ele. Um clamor sincero em coração atrito chamam a atenção do Mestre. Entre na presença de Deus com o seu coração quebrantado também. É muito bom que para falar com Deus a gente não precisa de muita coisa, né? Eu não preciso estar bem vestida, eu não preciso de formalidade. Eu posso ser eu mesma. Jesus, eu não tenho nada para te oferecer. Mas, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O salmista diz o seguinte: um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezarás. Os justos clamam, e o Senhor os ouve. Ele os livra de todas as tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Bartimeu aqui, ele clama com reconhecimento e muita humildade. Ele pede misericórdia, sabendo que ele não merecia nada, mas ele confia no caráter gracioso de Jesus. Mesmo diante das nossas limitações, precisamos aprender a clamar com fé e humildade, confiando que Jesus nos ouve. Então, quando a vida apertar, não se cale, clame a Jesus. O clamor, ele continua sendo o primeiro passo para o seu milagre. Irmãos, não deixe de clamar pela sua casa, pela sua família. Mesmo que seja só você o alicerce, talvez, da sua casa, se mantenha firme. Não deixe de clamar. Aqueles que clamam experimentam milagres na presença do Senhor. Queridos, Jesus é o amigo que ouve nossas orações. Então, persevere em clamar. Continuem comigo nesse texto. Diz assim: muitos o repreendiam para que ele se calasse. Então Bartimeu parou de clamar. É isso que está escrito na versão de vocês? Não é? Muitos repreendiam e então ele parou. Bartimeu não parou de clamar pelo seu milagre, ele continuou perseverando. Então, por que muitas vezes nós paramos também? A continuação do versículo diz o seguinte: ele clamou ainda mais, ele clamou com mais força, ele clamou com mais intensidade, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Além de clamar, nós precisamos perseverar em clamar. A resposta de Jesus veio porque ele não desistiu. Se ele tivesse desistido, ele também perderia o seu milagre. Se Bartimeu tivesse parado de clamar, ele teria perdido o seu milagre. E quantos de nós temos perdido o milagre porque nós paramos também no meio do caminho? A fé que enxerga o milagre é uma fé que persiste, mesmo quando há obstáculos e resistências no caminho. Se queremos milagres e resultados, nós precisamos perseverar. Eu gosto dessa palavra, né? Eu compartilhei com a célula que quando eu estava aprendendo a tocar violão, muito difícil, eu estou aprendendo ainda, né? Mas eu devia ter uns 10 anos. E eu queria aprender a tocar uma música chamada O Menino da Porteira, para tocar para o meu vô em específico. E eu consegui tocar a música, mas depois de um tempo, eu queria aprender a tocar uma música chamada Ousado Amor, que o Luizinho jogou na minha cara, que ele conseguiu pegar em 5 minutos. Irmãos, eu demorei 5 horas para pegar essa música, sozinha. Primeira música. E eu descobri que depois de tocando muito tempo, os meus dedos, eles não aguentaram mais. Os meus dedos começaram a sangrar de tanto tocar. E eu falei, eu não vou parar enquanto eu não pegar essa música. E apesar dos meus dedos machucados, sangrando, eu falei, eu não vou parar, eu vou continuar.
Peguei a música com dor? Peguei a música com dor. Mas o que eu quero falar? Que talvez a perseverança, ela machuca, não é? Quem gosta de esperar alguma coisa? Talvez a perseverança te faça sangrar também. Mas persevere. O Senhor, Ele olha para você que persevera, para você que não desiste no meio do caminho. Nós aprendemos que desistir não é uma opção para nós, não é? Em Gálatas diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo nós colheremos sim, se não desanimarmos. Irmãos, não desanime em nome de Jesus. O fracasso não é quando nós perdemos as batalhas, mas é quando nós desistimos das batalhas. E quem não tem batalha? Quem não tem batalha aqui com um filho adolescente? Quem não tem batalha talvez com o pai no serviço? Todos nós temos batalhas, mas não desiste. O fracassado é aquele que desiste da batalha. Irmãos, não desistam em nome de Jesus. Quando Bartimeu começou a clamar por Jesus, muitos tentaram impedi-lo, repreendendo, para que ele ficasse quieto. Mas ao invés de se calar, Bartimeu clamou ainda mais alto. Ele sabia que se ele não se mantivesse firme, ele perderia a oportunidade de ser ouvido por Jesus. Irmãos, se mantenha firme. Desistir não é uma opção para mim e para você. Jesus declara o seguinte, lá em Mateus 7. Peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Irmãos, meu Deus. Então você quer encontrar? Busque. Você quer receber? Clame. Você quer continuar com Jesus? Persevere. Irmãos, não desista. Fique firme. A resistência, ela pode até vir. O silêncio de Deus, ele pode até testar a sua fé. Mas não desista. Persevere e continue clamando. Deus tem uma porta aberta para quem pede, para quem busca e para quem bate. Apenas não desista. Persevere. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que precisamos clamar por Jesus. A segunda coisa é que precisamos perseverar em clamar por Jesus. Nossa terceira coisa é que clame, certo de que Ele se importa com você. Irmão, se Jesus se importa comigo, isso muda tudo. Isso muda o jeito que eu vou orar, isso muda o jeito que eu creio em Deus, porque Deus se importa comigo. Continuem comigo no versículo. Marcos 10, 49 e 50, diz assim. Jesus parou. Apenas. Jesus parou. Gente, eu li esse pedacinho, eu fiquei, meu Deus, Jesus parou. Eu falei pro Daniel, Jesus parou. Dele, o que você está falando? Eu falei, Jesus parou. Dele, aham. Falei, Jesus parou. Queridos, Jesus estava a caminho de Jerusalém, prestes a cumprir o seu propósito divino. Ele estava focado em sua missão. Ele estava prestes a enfrentar a cruz e a morte para salvar a humanidade. Mas quando Bartimeu clama, nada disso importava, porque Jesus parou. Independente de onde ele estava indo, do que estava fazendo, Jesus parou para atender a necessidade de Bartimeu. Isso nos mostra que Jesus, ele não é um Deus distante, ocupado com coisas divinas, e que ele se esquece das necessidades de seus filhos. Mas mostra que Deus se importa, que Ele ouve e Ele para atender as suas necessidades. Jesus não disse para Bartimeu, eu estou ocupado, eu vou enfrentar a cruz. Agora não, outro dia eu posso te curar. Irmãos, não, Jesus parou para Bartimeu. Jesus deixou tudo o que ele estava fazendo para atender a Bartimeu. Isso, então, nos dá esperança, porque independente do que estamos passando ou fazendo, Jesus também para nos atender. Isso nos dá um novo curso, isso nos dá força, isso nos dá coragem, porque Jesus parou. Jesus se importa comigo e com você. Continue no texto comigo. Jesus parou e disse, chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando então a sua capa para o lado, com um pulo, ele pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Apesar da grande multidão ao redor, Jesus parou para atender o clamor daquele cego. Quando Jesus pediu para que Bartimeu fosse até ele,
Não foi apenas um gesto de compaixão, mas foi uma demonstração de amor por aquele excluído pela sociedade. E hoje também Jesus se importa com as nossas aflições pessoais. 1 João diz o seguinte: vejam que grande o amor que o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Ninguém nasce como filho de Deus, né? Por natureza, nós somos criaturas de Deus. E quando recebemos a Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Queridos, Ele nos amou tanto que Ele decide nos adotar na sua família como filhos legítimos. E, por favor, levante a mão. Qual pai que não se importa com o filho? Qual pai que não daria sua vida pelo filho? Qual pai que não tiraria a própria roupa do corpo para dar para o seu filho? Tiraria da sua boca para dar de comer pelo filho? Imagina o quão você é precioso para Jesus. Se nós, que somos meros mortais, nos preocupamos com os nossos filhos, imagina o amor de Deus para conosco. Mateus 7 diz assim: qual homem no meio de vocês, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem homens maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará boas coisas àqueles que pedirem. Queridos, então orem sabendo que Jesus se importa com você. Eu gosto muito de uma coisa que o Domênico fala, que nossa oração, ela tem destino. Isso muda tudo. Quando eu oro, minha oração não chega até o teto e desce. Não, o Senhor escuta, Ele recolhe nossas orações, Ele escuta, porque Ele se importa comigo e com você. E isso muda tudo. Então ore sabendo que o Senhor se importa com você. Eu quero ler uma declaração que o Senhor faz lá em Isaías 43. Eu quero que vocês prestem atenção. Diz o seguinte: mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus, que o criou, diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu te chamo pelo seu nome, você é meu. Quando você atravessar pelas águas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando você passar pelo fogo, as chamas também não te queimarão. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Eu dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Sebá, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, eu entrego nações inteiras como preço do resgate, porque para mim você é valioso. Você é um povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Queridos, meu Deus, Jesus te ama. Jesus te ama. O Senhor se importa comigo e com você. E isso muda tudo, queridos. Para muitos, Bartimeu era apenas um cego, mendigo, alguém à margem da sociedade. Mas para Jesus, ele era um filho querido. Eu e você podemos ser muitas coisas para muitas pessoas, né? Talvez você é o menor da sua casa, você nem é visto no seu serviço, as pessoas nem sabem o seu nome. Mas o Senhor sabe, irmãos. O Senhor lembra de você porque nós somos preciosos para Deus. Não pense que você é invisível para Deus. O seu clamor, ele move o coração de Jesus. Deus se importa com você. Jesus nunca ignora o clamor daqueles que sinceramente buscam sua ajuda. Busque, persevere em clamar. Clame sabendo que Jesus se importa com você. Amém. Querido, Jesus é o amigo que ouve nossa oração. Então, creia que a resposta virá. Continuem no texto comigo novamente. Diz assim: o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E para também aí. Irmãos, Jesus perguntou para um cego o que ele queria que o cego quisesse receber. O que vocês acham que o cego queria receber? Parece ser uma coisa engraçada, né? O que o cego quer receber? O cego quer ver. Não é óbvio, Jesus? Então, por que Jesus fez essa pergunta para Bartimeu? É engraçado, né? Se Jesus já sabe o que eu preciso, então por que eu tenho que pedir? Não faz sentido. A resposta é mais simples do que nós imaginamos. Está ligado na relação entre Deus e nós. Pedir não é para informar a Deus o que eu preciso, mas sim para reconhecer a minha dependência de Deus, desenvolver a minha fé, aumentar a minha comunhão e alinhar minha vontade com a vontade do Senhor. A gente não precisa pedir por medo de que Deus não saiba o que nós precisamos,
mas sim porque o Senhor nos convida a vir a Ele, a confiar nele e experimentar sua bondade e amor. Creia, irmãos, que a resposta virá. Continuem comigo no texto novamente. O cego respondeu: Rabone, mestre, Jesus, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho. Jesus aqui, ele não vê apenas a necessidade do cego, mas ele pergunta diretamente o que ele deseja, revelando que ele quer ouvir nossas orações. E mais que ouvir, ele quer responder nossas orações. A Bíblia não nos relata quanto tempo Bartimeu ficou cego, né? Se ele nasceu cego, se ele ficou cego no decorrer da sua vida. Mas o que importa não é quanto tempo ele esperou, e sim que um dia a resposta veio. Então não é quanto tempo você espera, mas crer que a sua espera terá um fim. Porque o Senhor é um Deus que ouve, o Senhor não nos deixa desamparados, o Senhor não deixa de responder nossas orações. Irmãos, então creia que a resposta virá. Aquilo que você espera, a cura que você espera, a restauração que você espera, virá. Não desanime. Creia verdadeiramente, deposite seu coração nessa verdade, que a resposta de Deus virá sobre sua vida. Isaías 64 diz o seguinte: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Meu Deus, irmãos, nossa resposta virá e não tardará. Quando nós oramos, nós não estamos orando para um Deus invisível, nós não estamos orando para uma lenda, nós não estamos orando para um Jesus real. Por que meu Jesus real não responderia minha oração? Então ele vai responder sim. Onde você tem depositado o seu coração? Deposite no Senhor. Se você tivesse todas as fichas e tivesse que apostar em alguma coisa, não aposte no seu salário, não aposte nem no seu casamento, mas aposte tudo que você tem no Senhor. Porque as coisas podem se abalar, mas o Senhor, ele não se abala. O Senhor permanece imutável, o Senhor permanece fiel. Creia que a resposta virá e não tardará na sua vida. Aqui a resposta de Jesus, ela foi rápida e poderosa, porque o cego acreditou que ele podia resolver o seu maior problema. A Bíblia diz em 1 João 5, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouvirá. Queridos, qual que é o seu maior problema? O Senhor pode resolver. Eu estou aqui para te falar isso, a minha ministração é só para te falar isso, que o Senhor pode resolver o seu maior problema. Que não existe problema grande, Nós temos, na verdade, um Deus grande, um Deus fiel. E principalmente um Deus que se preocupa com o seu problema e quer resolvê-lo. Não apenas clame, mas creia. A sua fé abre um caminho para a resposta. Jesus, ele não está passando, ele está aqui e ele continua realizando milagres. Então, creia que a sua resposta virá e não tardará, em nome de Jesus. Conclusão. Os irmãos podem jantar. O primeiro passo para o milagre é clamar. Depois, perseverar em clamar. Clamar sabendo que Jesus se importa e crer verdadeiramente que a resposta virá. O encontro de Bartimeu com Jesus é um testemunho poderoso de que Jesus é o amigo que nos ouve e nos responde. Ele nos ouve no meio da multidão. Não importa a situação, ele está atento ao nosso clamor. Ele nos ouve quando perseveramos. A perseverança em oração é fundamental para ver a resposta de Deus. Ele se importa com as nossas necessidades. Jesus não ignora nossas dores e ele está sempre pronto para nos ajudar. Ele responde nosso clamor. Deus sempre age no momento exato em que nós precisamos. Então não duvide, crê somente. Essa é a palavra para os nossos corações. Vou pedir para os irmãos se colocarem de pé. Eu quero lembrar que, irmãos, Jesus, ele continua sendo o nosso verdadeiro amigo. De todos os amigos que poderíamos ter, Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Jesus nos mostra que ele é o nosso verdadeiro amigo todos os dias. Então, clame, irmãos, sabendo que Jesus é o seu amigo que ouve a sua oração. Amém? Irmãos, não desistam. Creem, perseverem, acredite que a resposta virá e clame sabendo que o Senhor se importa com você, com a sua casa e com a sua família. Amém?